eu vou fazer um vídeo sobre isso, completo, só sobre isso, tá? Qual a melhor forma de aprender? Ou qual a melhor forma de se informar? Né? Depende do que você quer fazer. Mas isso se aplica a ambos os casos. Mas eu quero dar uma prévia, dar um teaser, talvez, desse assunto. E até para pegar também o tema da semana, um dos temas da semana, que foi checagem de fatos e por que assim, nem sempre a sua opinião é bem-vinda, nem sempre a sua opinião é um fato. Aliás, quase nunca, né? Porque opinião é pessoal, ela até pode ter eco na realidade, mas ainda assim, ela, para começo de conversa, é uma opinião, basicamente. Então a gente vai falar, vai fazer um teste juntos aqui, beleza? Fato ou opinião? Vamos ver se vocês conseguem. Tem uma aulinha, né? Isso aqui é do Instituto Federal de Santa Catarina. Então tem uma aulinha antes, né? Do que é fato, do que é opinião, mas isso eu vou deixar para falar no vídeo. Eu quero fazer esse teste meio que diagnóstico. Vamos lá? Questão 1 de 7. A Covid-19 causou a morte de mais de 700 mil brasileiros. Gente, eu não sou obrigada a saber disso. Eu não sou obrigada a saber. Agora, eu não posso simplesmente dizer, porque eu ouvi fulano no WhatsApp falar, que isso é falso. Que isso não aconteceu, tá? Então, assim, eu posso verificar, né? Eu posso verificar. Quando se trata especialmente de números, de estatísticas, de quantidades, enfim, é interessante conferir. Digita lá no Google, Covid-19, morte, 700 mil. Porque o próprio Google vai te direcionar para um monte de site furado, mas se você está aprendendo a verificar fatos, você vai aprender que tem sites que são oficiais. Aí fala assim, mas o site oficial, ele pode ser manipulado, pipipipopó. Tem um limite para isso, né? Até alguém ir lá e denunciar e levantar que aquilo ali está sendo falso. Enquanto isso não acontece, os órgãos oficiais, enfim, os sites oficiais são os melhores recursos. Se você quer saber o seu saldo da sua conta, você vai fazer o quê? Você vai entrar no aplicativo do banco, o banco que você foi lá, que abriu sua conta, que te indicou, olha, esse app aqui. Você não vai entrar em um app qualquer que uma pessoa do WhatsApp te indicou, certo? Então, é sempre o meio oficial de ver as coisas é sempre o melhor. Então, assim, sim, isso é um fato, aconteceu, está documentado. A gente não sabe nem as mortes não documentadas quantas foram, podem ter sido mais. Então não é uma opinião, tá? Se você acertou, parabéns. Se você errou, fica a dica, procura se informar. Você não é obrigado a saber, de novo. Mas você não pode dizer que é uma opinião, certo? Agora olha aqui. Eu não vacino meus filhos porque não acredito na segurança das vacinas. Olha como é que a frase está sendo colocada. Eu não vacino. Eu, né? A pessoa que está falando. Então, já começa com uma situação pessoal. Não acredito na segurança das vacinas. Ora, se eu não acredito, primeiro porque você não. Segurança de vacina não é uma coisa que você acredita ou não. A ciência não é baseada em crença, a ciência é baseada em resultados. Então, você acreditar ou não é independente do fato de que as vacinas funcionam. Então, você dizer para mim que não acredita não me faz
acreditar também que a vacina não funciona ou que ela não é segura, né? No caso aí, tá duvidando da segurança das vacinas. Você ter essa crença não vai me fazer ter essa mesma crença, a menos que eu, Aline, ouça você falando e procure me informar e aí realmente descubra que, né, que essa sua opinião, eu já estou adiantando a resposta, né? Essa sua opinião, ela tem fundamento, tá? Então, assim, sendo só uma opinião, não tendo base que comprove, ela é isso, ela não passa de uma opinião, tá? E aí eu sigo ou não, eu acato ou não. Se eu for esperta, eu não vou acatar de cara, pelo menos, sem antes fazer uma verificação. Pô, mas você não acredita? Por que você não acredita? É a primeira coisa que eu vou fazer. Por que você não acredita? Ah, porque eu ouvi o fulaninho tal e tal falar que acontece isso, isso e isso. Tá, vamos verificar? Aí eu vou lá e verifico. Vocês estão entendendo? É assim que a gente geralmente faz. A gente não sai falando assim, pô, tu não acredita não? Pô, tu acha que não é seguro? Pô, é mesmo, né? Também não vou tomar vacina não. Sabe? Não é assim que funciona. A Terra é redonda. Ah, não, essa frase, por ela ser impessoal, ela às vezes confunde, né? A Terra é redonda. É um fato ou uma opinião? Olha, não é uma opinião. Não é o que eu acho. É fato. Porque está comprovado. Ah, mas tem isso, isso, isso. Você olha para o horizonte é reto. Ah, mas. É tudo. É tudo observação do ponto de vista de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas. Certo? Então, isso confrontado com outros elementos, ele vai ser refutado. Né? Inclusive tem foi uma galera aí viajou aí agora para Antártida, e que eram terraplanistas, inclusive tentando provar que ali era o fim do mundo, e que a Terra era plana e tal, e tiveram uma epifania, né? Descobriram que a Terra é redonda. E, enfim, então a Terra é redonda, a gente tem comprovação, tá? Não sou eu que estou dizendo, não é a minha opinião, ok? Aí, por enquanto, estamos indo bem, né? Beleza. Vamos ver aqui. Alimentação vegetariana exclui produtos de origem animal. Essa é um pouquinho pegadinha, né? Essa é meio que uma pegadinha, né? Alimentação vegetariana exclui produtos de origem animal. Sim. É uma opinião? Por que seria uma opinião? Pensa aí. Ok. Eu sou vegetariana, eu só como vegetais. Ah, eu só como coisas, né? Ah, mas eu como peixe. Não, eu como queijo, como leite, tomo leite e tal. Isso já não é. Isso são coisas de origem animal. Então você não pode dizer que é vegetariano, né? Tem uma diferença. O pessoal fala assim, mas é vegetarianismo, não veganismo. A questão aqui é, o veganismo ele não é uma dieta, ele é um estilo de vida. Então, o veganismo ele exclui tudo, não só comidas, né? Então, assim, agora eu particularmente ficaria em dúvida, porque assim, produtos, não alimentos, né? Então, alimentação, a vegetariana realmente exclui produtos de origem animal. Se você toma leite, você é um lacto vegetariano. Se você come ovo e leite, você é ovo lacto vegetariano. Se você não usa sapato de couro, se você não usa shampoo que teve teste em animais, você é vegano. Além de também não comer coisas, né? Então, assim, no geral, eu posso falar que isso é um fato? Ué, eu não enviei, não? Não, né, Aline?
porque eu... peraí. Porque eu tô falando que eu não... A alimentação vegetariana, ela só inclui vegetais. Ela exclui leite, ela exclui ovos, como eu falei, ela exclui peixe. Tem gente que fala assim, eu sou vegetariana, mas eu como peixe de vez em quando. Você não é vegetariano, entendeu? Então, assim, é uma definição. Por ser uma definição, então, acaba sendo, né, acaba caindo no fato. A alimentação vegetariana é mais saudável. Ó, pegadinha. Por que eu falei que é pegadinha? Porque teve a outra, né? Então, assim, são duas frases que, se você parar pra pensar, quando ele fala assim, alimentação vegetariana exclui produtos de origem animal, eu não estou emitindo um juízo de valor. Eu não estou falando assim, exclui alimentos de origem animal que são bons para a saúde. Então, é sinal de que a alimentação vegetariana é deficiente. Isso aí já é um juízo de valor. Porque existem pesquisas já que estão sendo feitas sobre o impacto da retirada de produtos de origem animal da nossa alimentação, como é que isso afeta, se prejudica, o quanto prejudica. E a conclusão que se chega é que vai depender muito da pessoa. Então não é um consenso. Como não é um consenso, a gente não pode dizer que é um fato, certo? Então quando eu digo a alimentação vegetariana é mais saudável, é um ponto de vista, é um juízo de valor que eu estou fazendo. Porque eu ainda não tenho 100% de, de comprovação de que é mais saudável. Mais saudável em relação a quê? Mais saudável em relação à alimentação onívora, né? Alimentação que eles chamam, né, os carnistas, né? É mais saudável em relação a quê exatamente, tá? Então, assim, é preciso que se entenda que existem limitações, existem grupos, faixas etárias, demográficos, que não se adaptam à alimentação vegetariana. O único consenso que se tem é que ela, por ser mais natural, normalmente, ela vai fazer menos mal à saúde do que, por exemplo, se você come de tudo, incluindo ultraprocessados, que é o que geralmente as pessoas acabam consumindo quando elas consomem carne, porque você vai consumir coisas congeladas. Então você vai ter alimento, né? Aquelas refeições prontas congeladas quase não tem vegetariano, acho que eu nunca nem vi, né? Mas não necessariamente porque você está comendo só vegetais, mas porque você está excluindo um monte de coisas aí que você geralmente consome quando você consome outros produtos além dos vegetais. Então, o único consenso que a gente tem é esse. Mas dizer que a alimentação vegetariana é mais saudável do que, por exemplo, uma pessoa que come carne de porco, mas que come carne de porco natural, né, feita sem químico, sem aditivos, sem produto químico, enfim. A pessoa que mora na roça, né, que come, faz tudo com banho de porco, o pessoal fala assim, nossa, mas banho de porco faz mal pra caramba, não sei o quê. A gente tem vários estudos comprovando que não, né? Que ela é uma alternativa, não pode exagerar, né? Ela é uma alternativa boa, inclusive, para colesterol. Mas tudo isso tem que ser verificado, tudo isso tem como você procurar a literatura, né? Não é só eu falando aqui, tá? Então, quando eu digo a alimentação vegetariana é mais saudável, primeiro eu pergunto assim, por quê? Sempre vem o porquê, sabe? Sabe lá nos seus. Quando você tá aprendendo. Depois que você sai ali daquela fase. Que você aprende a falar com 2 anos, você já tá falando mais ou menos, né? E aí com 4 anos você começa a fase dos porquês. 4, 5 anos, né? Por quê? Por quê? Por quê? Tudo pergunta por quê. A gente para, porque assim. Os porquês continuam, só que as respostas não vêm, ou as respostas não são satisfatórias. Então a gente meio que desanima. O ideal é a gente continuar, mas não perguntando aos nossos pais, talvez, porque assim, a sabedoria deles também é limitada e tem coisas que você vai perguntar que realmente não tem resposta. Então, mas a gente tem que manter essa habilidade de perguntar por quê.
Se eu falo assim, alimentação vegetariana é mais saudável, por quê? Aí eu vou procurar saber, será que é mesmo? Em relação a quê? Vamos, né? Não sei, não imagino, não consigo uma resposta. Então, é só uma opinião, é só um ponto de vista, tá bom? Tá, vamos lá, próxima. O céu é azul por causa da difração da luz solar nos gases da atmosfera. Não é pum de unicórnio. Ah, não, pum de unicórnio é o arco-íris, né? Mas, se eu perguntar assim, por quê? Eu consigo verificar isso? Consigo? Consigo fácil verificar que essa explicação faz sentido, né? Não é só minha opinião, né? Posso dizer com certeza, né, que é isso. Agora olha, a última. Azul é a cor mais bela. Por quê? Ah, porque eu acho. Opinião, né? Aqui eu não tenho argumento, mas como eu já falei, ele nem viu as minhas questões. Você viu que ele só foi me dando check. Mas se você errou alguma questão, lê novamente o nosso post para entender melhor a diferença entre fato e opinião. Então, assim, no próximo vídeo eu vou colocar, né, eu vou postar essa aulinha, que eu achei bem legal. Que é uma coisa que eu sinto falta, porque assim, parece para muitas pessoas, pelo menos para a maioria das pessoas que eu conheço, parece óbvio, né? Mas às vezes as pessoas confundem mesmo fato com opinião. Não é dizer assim, eu não sei o que é um fato, não sei o que é uma opinião. Elas simplesmente acham que aquilo que elas estão falando não é só uma opinião, é uma coisa que é real, que é tipo, pessoas gordas não são saudáveis. Se você falar assim, se você sair na rua falando isso, você concorda? Você acha que isso é um fato? 90% das pessoas, isso aí eu tô tirando esse dado da bunda, mas a maioria, você pode ter certeza que mais da metade das pessoas vai dizer que não, com certeza, pessoas gordas não são saudáveis. Se elas são gordas é porque elas elas precisam fazer dieta. Primeira coisa que se fala, né? Precisa fazer dieta, né? Então, quando fala assim, mas a mulher, falando mulher especificamente, eu vou falar as pessoas, né? As pessoas não precisam ter pelos. Pelos é uma evolução. Pelos é um erro de evolução. A gente já devia tá tendo que nascer sem pelos. De fato, alguns tipos, alguns grupos étnicos, eles já nascem com menos pelos, principalmente pelos faciais, pelos em algumas partes do corpo. Mas o pelo tem uma função e essa função ainda é relevante, principalmente em algumas partes do nosso corpo. Então, é relevante ter pelo no sovaco, é relevante ter pelo pubiano, é relevante ter pelo na cabeça, tá? E aí, porque se fosse assim, realmente, para e pensa. A gente não tem que ter pelo, não. Então a gente já devia nascer careca. Ou a gente devia nascer com pouco pelo, né? Cabelo nascer ralinho já. Por que a gente nasce com pelo na cabeça? Porque ainda é relevante. Porque tem uma função, né? E aí fala assim, mas não tem mais função, tá? É uma opinião sua. Eu ao longo da minha vida, já passei por vários médicos, principalmente ginecologistas, e eu tive as mais variadas opiniões, e são médicos. E aí é o perigo. Isso é uma das coisas que eu tenho mais medo, principalmente em relação a daqui para frente. Pegando especificamente, né, profissionais de saúde e cientistas, por extensão, né,
essas pessoas que colocam, elas leem muito, e aí, igual no caso do vegetarianismo, por exemplo, quando não se tem um consenso, quando não se refutou completamente aquela informação, se faz muito o que se chama de cherry picking. Então, se pega muito, assim, estudos específicos que privilegiam o que eu, no fundo, acho, o que eu, no fundo, concordo. Então, você vai chegar para um médico, igual eu tive uma médica ortomolecular que olhava, ela me deu uma bronca porque eu dava chocolatado para minha filha à noite. E era por isso que a minha filha tinha TDAH. Minha filha não toma mais a chocolatada há 10 anos. Ela continua tendo TDAH. Vocês percebem? Não era para ela ter diminuído pelo menos os sintomas? Talvez, não. O estrago foi feito, é isso? Então, vou continuar tomando. Percebe como é que tudo é um viés? E aí, voltando aos meus médicos, eu tinha médicos que diziam, não, tem que tirar, porque você não precisa mais disso. Isso é quando você andava pelado no meio da rua, no meio do mundo aí tinha que sentar, tinha que proteger. E eu já ouvia médicos falando que não, que é sempre uma proteção. É claro que o ideal é você aparar, até por conta de outras questões, né? Do mesmo jeito que os pelos da axila. Eles impedem o suor de escorrer, eles seguram um pouco mais, só que eles também são suporte para a bactéria, né? Assim, a bactéria tem mais área para ficar ali pendurada. Elas não ficam só você tem bactérias na superfície da pele, mas quando os pelos estão muito grandes, elas também conseguem ficar nos pelos. Então, assim, é interessante que você apare, pelo menos, né? Deixe baixinho, para você conseguir controlar. E né, para quem usa desodorante, para quem precisa usar desodorante, é mais eficiente, né? Você gasta menos desodorante para manter, né, a axila sem odores. E aí, tem a história dos desodorantes em cristal, enfim, que também é melhor, é mais benéfico, causa menos males, não dá câncer, sendo que os desodorantes aerosol, rolon, eles não causam câncer, né? Enfim. Depois vocês procurem saber. Se vocês têm alguma pergunta, podem se perguntar, ou se vocês quiserem mandar aqui nos comentários, algumas coisas eu sei, porque eu pergunto muito, então como eu pergunto, eu procuro saber, eu não saio perguntando no meu grupo do WhatsApp. E algumas eu não vou saber, e aí a gente pode descobrir junto. Eu posso até mostrar aqui como é que eu costumo fazer os meus fact-checking, né? Para ajudar vocês, caso vocês ainda tenham dúvidas, ok? Eu vou nessa. Era isso que eu tinha pra falar hoje. Eu vou lá porque eu não tô me sentindo bem. Eu preciso comer alguma coisa, preciso beber uma água. Bebam água, tá? Fato. Precisamos de água. Isso não é fake news. Ok? Valeu. Fui.